Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do Centro Espírita Luz e Verdade. Antes de iniciar, quero convidar todos para fazer uma oração. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, a Jesus Cristo, nosso Mestre, e aos benfeitores espirituais por mais esse momento de tranquilidade, reflexão e conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Rogamos a proteção do nosso planeta, de todos os seres humanos que o habitam e que por algum motivo estão passando por dificuldades ou necessidades. Assim como pedimos também pela recuperação daqueles que estão acamados ou que têm familiares nessa situação. Que o Senhor possa reforçar sempre a nossa fé e esperança de que dias melhores virão de acordo com a sua vontade. Queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós e que nós possamos ter a sabedoria de conduzir a nossa atual existência sempre com muito amor ao próximo, assim como nos foi sugerido. Obrigada por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que sentimos. Que assim seja. O assunto da mensagem de hoje está nas Instruções dos Espíritos, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. A beneficência. E gira em torno de caridade, sobre ajudar, sobre fazer o bem, sobre movimentar o sentimento, sobre sairmos do nosso mundo de egoísmo, do nosso mundo restrito e perceber o mundo ao nosso redor, verificando que nós não somos os únicos que sofremos, percebendo que, independente das dificuldades que estamos passando, existem outros corações que passam pela mesma dor que estamos passando e que passam por dores ainda maiores. Então é importante a gente ir adentrando esse universo, nessa sensibilidade que a doutrina espírita traz para a gente. E o que é beneficência segundo o Evangelho segundo o Espiritismo? Em resumo, é o grande sentimento de generosidade que nos desperta para a prática da caridade. E nesse capítulo do Evangelho, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, temos no item 13 uma mensagem de Cáritas, falando para nós sobre a beneficência. E ela começa assim: Chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Ela inicia falando desse caminho que devemos traçar, o caminho da caridade. E ela fala que esse é o principal caminho. Mas por que o principal? Porque a caridade é sentimento, caridade é boa intenção, é doação, é amor sincero. Então o principal ponto que nós devemos nos atentar nessa vida é justamente esse lado moral. Ou seja, tudo que nós vamos fazer, nós devemos ver se estamos seguindo por essa rota da caridade. Se eu vou ajudar alguém, que eu consiga identificar meu sentimento, que eu identifique minha atenção, meu pensamento, o meu relacionamento com as pessoas, nas dificuldades do dia a dia. Precisamos prestar atenção quando realmente buscamos dentro de nós as verdadeiras intenções para a prática da caridade, porque ainda somos muito envolvidos com o mundo exterior e dispersos, daí acabamos esquecendo desse lado. Por isso que o texto fala, o caminho principal que conduz a Deus é a caridade. E no decorrer do texto, Cáritas vem convidar a gente a mudar os nossos hábitos, porque nós estamos aqui vivendo essa encarnação com esse objetivo. O nosso objetivo aqui no planeta Terra é exatamente mudar hábitos. Se nós não mudamos hábitos, nós não aproveitamos nossa encarnação, não aproveitamos a nossa vida. E é difícil mudar um hábito? É muito difícil, mas esse é o objetivo. É justamente essa luta, esse esforço que vai valorizar a nossa atual encarnação. Porque, parando para analisar, nós não podemos falar que a gente não consegue. Porque quantas coisas em nossa vida a gente só conseguiu depois de muito esforço, depois de muita luta, depois de muita renúncia, depois de muito se dedicar. A maioria das coisas em nossa vida. Porque o mundo material também exige de nós muito esforço
perseverança. Então o texto nos convida apenas a mudar o nosso foco. Essa mesma força, essa mesma determinação que eu uso para cuidar das coisas materiais, que eu faça para conquistar esse lado moral, que eu tenha esse esforço ativo dentro de mim, para que eu possa desenvolver um sentimento melhor. Então todos nós temos essa potência dentro de nós. Todos nós temos essa força, só precisamos acreditar nisso. E Cáritas fala no texto, e com o coração amargurado. E esse magoado dela não é como a nossa mágoa, que é cheia de ressentimento. É melindre, é raiva de algo que alguém nos fez, ou algo que aconteceu na nossa vida e nós não gostamos. A nossa mágoa é essa. Mas a mágoa dela é no sentido de se compadecer por nós, porque ela, identificando tanta dor, tanta dificuldade no planeta Terra, tanta gente precisando de ajuda, e olhando nós, na nossa indiferença, na nossa dificuldade de ajudar, ela vendo que a gente pode ajudar, ela se coloca no nosso lugar e vê que o nosso futuro é de dor também. Porque ela sabe que o bem que eu não faço, eu também sofro as consequências. Porque eu não ajudei alguém que eu poderia ajudar. E sabe que nossa vida, tudo que eu faço vai ter um retorno. Então, ela, identificando essa nossa indiferença, se compadece por nós. Venho dizer-vos, ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secar todas elas? Porque é um dever que nós temos e nós não nos sentimos nesse dever. Nós não sentimos nessa obrigação. Nós sentimos esse dever que ela está falando quando é uma pessoa que a gente ama, quando é uma pessoa que a gente gosta. Aí a gente faz, ainda assim com dificuldades. E muitas vezes não fazemos também. Mas o que ela está fazendo é nos convidando a expandir esse amor, para que a gente comece a auxiliar a quem quer que seja, a quem quer que precise. Porque é uma obrigação nossa. Está lá no Evangelho também. Porque nós não estamos aqui a passeio, e essa é a questão. Porque muitas vezes a gente se acha como aquele que sofre, que está chorando, e aquele que quer ser consolado. Mas o Cristo fala, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então vamos vendo que tudo é uma consequência. Como eu quero receber consolo, ajuda, alento para a minha vida, se eu não faço um mínimo esforço para proporcionar isso aos meus irmãos? Precisamos nos esforçar em nos libertar do egoísmo e do mundo próximo de mim para ajudar também aqueles desconhecidos, nossos irmãos que mais precisam. E ela continua falando assim, em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem. Por que isso? Porque é preciso coragem. Diante das dificuldades, nós precisamos de coragem. Diante da mudança de um hábito, é preciso coragem. Se eu hoje não tenho o hábito, não me preocupo em auxiliar as pessoas, eu preciso ter coragem. Por quê? Muitas vezes eu vou encontrar barreiras, dificuldades, vou encontrar minha indiferença, vou encontrar o meu egoísmo, que está bloqueando essa ajuda ao irmão. E aí, se eu não tiver coragem, eu não prossigo. O que é doloroso. Muitas vezes nós temos uma imagem de que somos pessoas boas, que não temos defeitos. Muitas vezes é isso que acontece com a gente. Então, quando nos deparamos com a realidade, quando enxergamos a nós mesmos, ficamos revoltados, a gente fica insatisfeito, a gente não acredita. Então é preciso essa coragem para passar pelas dificuldades, para passar por essa transformação, essa mudança. E ela fala assim, há corações bons que velam por vós, não sereis abandonadas. Paciência. Deus está lá, sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado, os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome, e que se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Ou seja, os espíritos ajudam, mas em muitas situações eles tentam nos inspirar, eles sopram nos nossos ouvidos. Olha, vai até alguém, procura alguém para ajudar, vai naquele local que tem dor e sofrimento, tem gente precisando, porque tem coisas que precisam de nós,
pelo mundo material que estamos vivendo. No texto, o exemplo, o Espírito está ali, consolando, encorajando, incentivando a paciência, mas ele não pode proporcionar o alimento material que a mãe estava precisando. Então, nesse sentido, eles inspiram a gente, para a gente poder auxiliar esses corações. E a todo tempo, isso também serve de exemplo que o bem-estar que muitas vezes sentimos no momento de dor que estamos passando, a maior parte das vezes são os benfeitores ao nosso lado. Lembremos de algum momento da nossa vida que estávamos fracos e abatidos, e logo vem aquele bem-estar. De onde vem esse bem-estar? Será que somos tão potentes assim para proporcionar o nosso próprio bem-estar no momento de dor e dificuldade? Creio que não. Pensemos sobre isso. Esse bem-estar vem do nosso guia espiritual. Então, isso mostra que o desamparo não existe. E ela repetia-lhes: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava, num seio estéril, insuficiente alimentação. Então, na hora do desespero, na hora que não encontramos o que fazer, nosso refúgio é Deus, é Jesus. O nosso refúgio são os benfeitores espirituais. No momento que não temos mais o que fazer, só há uma opção, que é Deus. Não tem outro lugar que a gente vai encontrar a ajuda que precisamos. Por isso que os benfeitores ainda falam: vocês ainda precisam da dor, precisam do sofrimento, então bendizei esse sofrimento, porque é ele que te eleva, te educa, te faz crescer. É ele que modifica o seu modo de ver. Então vamos agradecer a Deus pelas nossas dores, sofrimentos, e vamos ver o que podemos fazer para melhorar a nossa conduta, nossos pensamentos, melhorar o que precisamos modificar. Caritas continua narrando: alhures vi, meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presa de todos os sofrimentos da penúria, e envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Aqui nós identificamos a dificuldade que nós temos de relacionamento com esses irmãos que já alcançaram uma certa idade e precisam do nosso carinho, que precisam da nossa tolerância, da nossa paciência, e a gente muitas vezes não tem. E temos no Evangelho: honrai nosso pai e nossa mãe. E muitas vezes nós não fazemos isso. Quantas pessoas não abandonam seus pais porque não têm tempo, porque não querem se preocupar, porque muitas vezes acham incômodo ter que ficar cuidando de uma pessoa que está com dificuldades de memória ou motora. E para isso o colocam em qualquer lugar, de qualquer maneira, sem dar uma atenção, sem dar um carinho, sem honrar tudo o que recebeu na vida, a começar pela oportunidade de estar na sua vida. E se fôssemos nós nessa situação? Então, coloquemo-nos no lugar dos outros para auxiliar da maneira como gostaríamos de ser auxiliados. Caritas continua: com o coração tomado de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo: há por aí desgraçados, em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Então, meus irmãos, nós temos tudo. Quantos de nós não passamos por aquela sensação de chegar em casa, ter uma cama, ter alimento, energia elétrica, água potável? E nada melhor do que quando estamos com fome é ter algo para comer. Nada melhor que depois de um dia de trabalhar, chegar na nossa casa e ter um quarto com tudo organizado para descansar. Quando está frio, temos ali a coberta que vai nos aquecer. Então lembremos nós que quando precisamos, nós temos tudo isso. Mas quando olhamos para o lado,
o nosso irmão não tem. Tamanho o sofrimento que essa pessoa não passa. E ainda passa pela nossa exclusão, nossa indiferença. Quanta dor essa pessoa não sente. Às vezes nós não conseguimos penetrar no que ela está mostrando para a gente, pois nós somos muito endurecidos. Mas se a gente se esforçar, porque aqui Carita diz, eu acredito em vocês, por isso que eu confio que os vossos corações se compadeçam desses irmãos. E ela não diz o que é para a gente fazer, ela apenas diz que existe trabalho a fazer, mas que nós precisamos movimentar os recursos que temos para auxiliar. Isso que ela fala para a gente. Porque muitas vezes nós queremos que os Espíritos, que Jesus, eles façam pela gente as coisas que competem a nós fazer. Então, aqui nessa mensagem, ela esclarece para a gente. Eu não estou aqui para dizer o que é para vocês fazerem, mas estou aqui para conscientizar. E é o que o Espiritismo faz. Conscientiza a gente. Agora, o que cada um vai fazer é de responsabilidade de cada um de nós. Muito obrigado, sigam todos em paz e até uma próxima oportunidade.